Obrigada, senhor presidente em exercício, vereador Leônidas Dias. Bom dia a todos, bom dia, Kelly. Eu também cumprimento aqui hoje e agradeço pela presença do Bernardo Santoro, representando o nosso vice-prefeito, Paulo Eduardo Martins, também secretário de Desenvolvimento Econômico e Social e um defensor da liberdade no nosso município. Então, fico muito feliz com a sua presença. Cumprimento também aqui o Aires, meu amigo, que é um empreendedor também, professor, um dos fundadores do Curitiba Angels, que faz investimento em startups, defensor do empreendedorismo e da inovação. Então, agradeço também por vir acompanhar essa votação. Cumprimento também o Lauro, que é do Partido Novo, um dos fundadores do Novo, também estava aqui agora com a gente, que também veio acompanhar essa votação. Antes até de começar a discussão, também vou fazer um agradecimento especial para o vereador Pier Petrucello, por me permitir entrar na coautoria desse projeto. Então, era um projeto do vereador Pier, já de legislaturas anteriores à minha, e é um tema que a gente trabalha muito, que eu tive a oportunidade de entrar na coautoria e trabalhar junto com o senhor. Então, primeiramente, parabenizo por ter proposto esse projeto lá atrás, até na época da Lei de Liberdade Econômica Federal, e por me permitir entrar na coautoria e trabalhar junto com o senhor. É uma alegria muito grande votar esse projeto hoje, porque acredito que ele traz, sim, mais segurança jurídica para o empreendedor de Curitiba. É um marco, a Lei da Liberdade Econômica na nossa cidade, e o objetivo é que o empreendedor curitibano tenha mais tempo para investir no seu negócio, gerando emprego, gerando renda, e invista menos tempo enfrentando burocracias e dificuldades que o empreendedor brasileiro está cansado de enfrentar. E essa sempre foi uma pauta muito clara do meu mandato, a defesa do empreendedorismo, trabalhar pela desburocratização e pela simplificação no nosso país e na nossa cidade. Como contador, eu conheço bem as dificuldades que os empreendedores enfrentam, a enormidade de tributos, de obrigações acessórias, vereador Marcos, que quem empreende no nosso país precisa enfrentar todos os dias, né? Em geral, isso fica nas mãos do contador, mas quem paga a conta de toda essa burocracia é o empreendedor. Infelizmente, o nosso país está em um dos últimos lugares do mundo em liberdade econômica, em facilidade para fazer negócios. Curitiba tem avançado nessa área, sim, e também para isso eu preciso reconhecer o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, do nosso prefeito Eduardo Pimentel, do nosso vice-prefeito, que tem trabalhado também incansavelmente em relação a isso, mas, infelizmente, a gente ainda precisa avançar muito. Então, o nosso objetivo com esse projeto é esse. E dando um pouquinho o histórico, né? Em 2019, inclusive no mandato do então presidente Jair Bolsonaro, foi aprovada a Lei Federal 13.874, que instituiu a Declaração de Direitos da Liberdade Econômica no nosso país. E, com isso, iniciou-se esse processo de desburocratização. Em 2020, também, o Estado do Paraná aprovou uma lei própria, a Lei 20.436. E hoje, Curitiba, que já tem também um decreto que foi aprovado no final do ano passado, também uma iniciativa de vocês, né, de ampliar as atividades de baixo risco, que serão isentas de alvarás e de inúmeras autorizações. A gente conseguiu ampliar, e o nosso mandato também fez uma sugestão nessa linha, que foi seguida pela Secretaria, pela Prefeitura, e ampliamos de 600 para 1.200 atividades liberadas de alvarás, de todas aquelas autorizações para funcionar. As atividades de baixo risco, muitas vezes me perguntam, né, quais são essas atividades? As atividades que não oferecem um risco para a saúde do cidadão, né? Às vezes uma confecção, uma pequena confecção, até uma empresa de consultorias pequenas e inúmeras, né? Milhares, né? Mais de 1.000 atividades que são isentas. E hoje, com a aprovação dessa lei, Curitiba também se soma a mais de 2.400 cidades no país que tem essa lei aprovada no nível municipal e traz mais segurança jurídica para a cidade, porque um decreto ele pode ser alterado conforme muda o governo, conforme muda o prefeito, ele pode ampliar ou reduzir essas atividades de baixo risco. Então, com isso, a gente discute aqui na Câmara de Vereadores, é uma decisão dos vereadores que foram eleitos pelo povo para representar a população,
bate o martelo através de uma lei e a gente tem mais segurança, né? E isso melhora a segurança jurídica na nossa cidade. Segurança jurídica que a gente tem tanta dificuldade, às vezes, no nosso país, que atrapalha investimentos do setor privado e atrapalha, no final das contas, a atividade econômica e a geração de emprego para as pessoas. Então, eu, mais uma vez, também parabenizo a iniciativa e o decreto, né, a iniciativa de toda a equipe que trabalhou no decreto 2350 em 2025, que ampliou essa classificação das atividades. E parabenizo também e agradeço o prefeito, toda a sua equipe, inclusive o Rodrigo Ajus, que nos apoia aqui na Câmara, pelo apoio e né, o trabalho também para que a gente pudesse trazer essa lei aqui para votação. Essa foi uma pauta que eu também discuti bastante com o prefeito, enquanto a gente discutia o apoio a ele durante a campanha. E ele se comprometeu em trabalhar pelo empreendedor. Ele conhece as dificuldades do setor que empreende, das empresas, e tem trabalhado pela nossa cidade em relação a isso também. Então, eu também, como presidente, inclusive, da Frente Parlamentar de Empreendedorismo, que o vereador Jasson não está aqui agora, mas vou fazer um agradecimento público a ele, que era o presidente da frente e me transferiu essa responsabilidade para esse ano, na frente do empreendedorismo, que é uma das maiores frentes também, junto com a frente da gastronomia, né, vereadora Rafaela Lupião, que trabalha junto também pelo empreendedor, a frente de valorização do comércio também, do meu amigo vereador João das Cinco Irmãos. Nós temos atuado bastante nessas pautas de desburocratização. Uma delas é a pauta da lei da publicidade. Então, foi uma pauta que nós trabalhamos bastante no ano passado, dando sugestões para a Secretaria de Urbanismo para modernizar essa lei, que é uma lei antiga e que traz muitas travas e dificuldades também para o empreendedor em Curitiba. Nós avançamos nessa linha, conversei com o secretário Almir na semana passada, e está para vir uma nova lei, um novo decreto da lei de publicidade, também facilitando as coisas para aquele empreendedor. Nós visitamos bastante, Bernardo, restaurantes, pequenas lojas no centro da cidade, que já tiveram muitas dificuldades durante a pandemia para manter os seus negócios abertos, e que às vezes vai lá e recebe uma notificação do urbanismo, porque a sua placa, que está lá já há 30 anos, não está em conformidade com a lei, com o decreto, por um detalhe, por uma coisa que poderia ser flexibilizada. Então, nós insistimos muito nessa pauta, todos os vereadores da frente, porque nós, principalmente durante a campanha, né, vereador Éder, recebemos reclamações das pessoas. Poxa, por que a gente não pode, por que você, como vereador, pode colocar um indie banner na frente da minha calçada e eu, como comerciante, não posso? Hoje ainda é proibido o indie banner. Então, essa foi um dos pontos também que nós estamos avançando e queremos permitir na nossa cidade, assim como vários outros pontos. Então, em breve, deve ser protocolada aqui na casa essa nova lei. E outras pautas que também nós trabalhamos, uma delas é a lei dos bares e restaurantes, a questão do silêncio, que também temos como objetivo trazer mais segurança jurídica para os bares e restaurantes, que hoje têm dificuldade para obter alvarás e autorizações quando colocam música ao vivo. Então, uma pauta também, a vereadora Laís tem trabalhado junto, e vários outros vereadores. A questão dos ambulantes também, nós discutimos na última reunião da Frente do Empreendedorismo. Deve vir uma revisão, tem vários projetos na casa em relação aos ambulantes em Curitiba, que inclusive a gente fala, tem uma lei dos ambulantes, mas que na verdade não são ambulantes fixos, não sei se você sabe, né, Bernardo? Porque eles não podem transitar, tem que ser fixo. Então, a gente ainda tem muita trava em relação a isso. E, por último, a revisão do Código de Posturas, que também já foi anunciada pelo prefeito, que também deve ser feita esse ano. E nós, pela Frente do Empreendedorismo, também estamos envolvidos, levando sugestões para a prefeitura em relação a isso. Tudo isso são diversas pautas que a gente trabalha e que tem a ver com o empreendedorismo. Então, eu tenho muito orgulho de trabalhar sobre isso, tanto que uma das leis também que eu tenho orgulho de ter aprovado nessa casa é a lei de flexibilização do horário do comércio. Quando nós entramos aqui, ainda tinha uma lei que determinava horário fixo para o comércio abrir e fechar, e nós conseguimos aprovar, né, vereador Éder, que o comerciante tem a liberdade para definir a hora que ele quer abrir e fechar o seu comércio, respeitando a legislação que já existe, mas se ele quer vender mais, ele pode contratar mais gente. Ele tem essa liberdade hoje em Curitiba, e nós conseguimos aprovar essa lei, sou uma das autoras, e aprovamos na legislatura passada. Eu também
partindo para a finalização, agradeço diversas instituições que nós estamos sempre em contato, que contribuíram também para essa lei e para diversas outras iniciativas na área do empreendedorismo. Uma delas é o ILISP, Instituto da Liberdade, do Livre Comércio de São Paulo, mas que eles têm uma atuação nacional e que, como candidato, eu assinei um termo de compromisso, Lauro, me comprometendo a aprovar essa lei. Então, é uma conquista hoje que a gente aprova, que foi um compromisso meu com a liberdade econômica. Eles fazem esse acompanhamento em cidades do Brasil todo e outras entidades aqui de Curitiba e do Paraná, como a Associação Comercial do Paraná, o nosso presidente Paulo Mourão, o SEBRAE, Vitor Tchoqueta, a FEComércio, a FACIAP, a FIEP, são instituições relacionadas com o empreendedorismo, a própria Curitiba Angels, né? Estamos também sempre conversando, que nós estamos sempre em contato, trazendo inovações e iniciativas para fomentar o empreendedorismo na nossa cidade. Então, para finalizar, eu reforço a importância da aprovação dessa lei, para contribuir para a geração de empregos, o aumento da renda e o fortalecimento da economia local aqui em Curitiba. Peço o apoio de todos os vereadores e acredito realmente que votar pela liberdade econômica é votar por uma Curitiba mais moderna, mais livre e mais próspera. Então, peço o apoio favorável de todos os colegas vereadores. Em votação, o presente projeto. Substitutivo geral 031-040-2026. Vereadores e vereadoras votando: Beto Moraes, Bruno Rossi, Carlise Kaviatkovski, Hernani, Indiara Barbosa, Lorenz Nogueira, Professora Ângela, Renan Sesquim e Thiago Zeglin. Votando. Aguardando o resto do vereador Hernani. Concluída a votação. 30 votos favoráveis, nenhum voto contrário e sem registro de abstenção. Aprovado o presente projeto. Para a justificativa, Wanda de Assis.